Olá, crianças, tudo bem? Então, agora nós vamos fazer uma revisão bem rápida de língua portuguesa para ajudar vocês a estudarem para a avaliação que vai ser na quinta-feira, tá? Vamos lá? Então, a revisão vai ser dos conteúdos da unidade 8 e vamos também trabalhar com mapa mental, mas sem ser na lousa dessa vez. Dessa vez eu vou colocar no slide para vocês poderem visualizar melhor. Então, nessa unidade, nós aprendemos o que é um editorial. Então, o editorial é um gênero que a gente pode encontrar em revistas, jornais e sites. Ele é um texto argumentativo, então tem uma opinião, e essa opinião é uma opinião geral da revista, do jornal ou do site. Normalmente não tem um autor, tá? Então, o texto de editorial explica o que vai ter na revista, comenta algum fato atual, tá? Então, por exemplo, aquela revista de moda que a gente viu na aula de quarta-feira passada. Ela comentava assuntos atuais, como o tecido que era antibacteriano para o coronavírus, que era uma matéria que tinha dentro daquela revista. Então, o editorial aponta fatos e argumenta sobre eles, além de apontar o que vai ter na revista, ou no jornal, ou no site. Continuando, a gente viu que são os modos verbais. Nessa unidade, nós vimos com mais ênfase o imperativo, mas já tínhamos visto o infinitivo, o indicativo e o subjuntivo. Por isso, eu coloquei os 4 modos para a gente não confundir. Então, o infinitivo é o nome do verbo. Então, como assim o nome do verbo? É quando o verbo aparece terminado em ar, er e ir, que são a primeira, a segunda e a terceira conjugação. Então, por exemplo, pulando vem do verbo pular. Então, pular é o nome do verbo que a gente chama. Então, por exemplo, viajar, cair, bater são verbos no infinitivo. Já os verbos no indicativo, eles indicam uma certeza. Então, é algo que é certo, que a gente não fica com dúvida se aconteceu ou não, se vai acontecer, ou se já aconteceu. Então, por exemplo, eu viajei nas férias. Aconteceu, tá ótimo. Parabéns, ele viajou. Não tenho nenhuma dúvida sobre essa frase. Eu viajei nas férias. Pode ser que seja uma mentira, mas me passa certeza. Subjuntivo. Ela apresenta dúvida, tá? Então, como assim apresenta dúvida? A gente não sabe se aconteceu, a gente não sabe se aconteceria, não sabemos se acontecerá. Então, apresenta uma dúvida. Se eu viajasse nas férias, ficaria feliz. Mas será que ficaria feliz mesmo? Será que se ele viajasse seria bom? Então, a gente não tem certeza disso, tá? E no imperativo, imperativo vem de imperador, então vem de ordem, vem de pedido, vem de conselho. Então, a mamãe sempre usa verbos no imperativo. Vá tomar banho, vá comer, coma tudo. Então, esses verbos são no imperativo. Então, o imperativo apresenta ordem ou pedido. Então, viaje para a praia. Então, tá mandando ou tá dando um conselho, tá? Viaje para a praia. Então, vocês viram o verbo viajar no infinitivo, viajar. No indicativo, eu viajei nas férias. No subjuntivo, se eu viajasse nas férias, ficaria feliz. E no imperativo, viaje para a praia, tá? Continuando. Vimos também os verbos no gerúndio, que são os verbos terminados em NDO. Então, gerúndio indica uma ação em andamento. Por exemplo, ele está viajando. Isso ainda não acabou, está acontecendo ainda.
Então, os verbos no gerúndio terminam em NDO. Então, caminhar, caminhando. Ele caminhou hoje. É uma ação que já terminou. Mas ele está caminhando. Não terminou ainda, está em andamento, tá? A gente só tem que tomar cuidado com o gerúndio, porque a gente pode cair no gerundismo, que é o uso equivocado do gerúndio. Então, por exemplo, gerúndio serve para ação em andamento. Eu não posso falar uma ação futura utilizando o gerúndio. Por exemplo, então eu poderia falar vou caminhar amanhã, que aí estaria correto. Vou estar caminhando, a gente não sabe, tá? Porque não é uma ação em andamento. Se eu estou falando no futuro, não dá para ser uma ação em andamento. Então tá equivocado. Tá usando do gerundismo, tá? Caiu no gerundismo. E a gente também viu os verbos terminados em isar com Z e isar com S. Então, quando que termina em isar com Z? Quando os verbos derivados, quando são verbos derivados de palavras sem S. Então, por exemplo, eterno, então o verbo derivado de eterno é eternizar com Z. Já com isar com S, nós podemos perceber que são verbos derivados de palavra com S. Então, revisão é uma palavra primitiva com S. Então, o verbo derivado é revisar com S. Tá? Então, a gente tem que pensar na palavra primitiva. Pensando nisso, vocês vão responder as questões da página 222, 223 e 224. Tá? E estudar para a avaliação de amanhã, quinta-feira. Combinado? Beijos e até mais!